Olá! Nessa nossa conversa de hoje, a gente vai mergulhar num tema profundo. Como é que as nossas crenças moldam o nosso sistema nervoso? Pense nisso aqui como uma espécie de sessão de neuroterapia, sabe? Um espaço para a gente buscar mais clareza sobre o que de fato nos liberta e o que, sem que a gente perceba, acaba nos aprisionando. O objetivo é revelar a beleza da vida na sua forma mais pura, mais fundamental. E para começar, vamos pensar numa sensação que, olha, talvez seja bem familiar para muita gente. Aquela culpa que bate só de pensar em descansar, em não fazer nada. Parece algo pequeno, né? Mas na verdade isso é só a pontinha de um iceberg. Isso revela uma programação muito mais profunda que está rodando ali no piloto automático dentro da gente. E essa culpa toda, na maioria das vezes, vem de crenças invisíveis que a gente carrega, às vezes, por uma vida inteira. É fundamental a gente entender de onde elas vêm porque, olha, nem toda a crença nos eleva. Algumas, na verdade, nos acorrentam. A grande questão é, como é que a gente aprende a diferenciar uma da outra? Então, o primeiro passo é diagnosticar o problema. Vamos falar um pouco sobre esses dogmas ocultos que, muitas vezes, sem a gente nem notar, funcionam como uma verdadeira prisão emocional. Uma prisão que limita a nossa capacidade de viver com mais leveza, com mais plenitude. E aqui está um ponto crucial. A gente não está falando de ideias abstratas, de filosofia. Dogmas, principalmente aqueles que a gente absorve lá na infância, são como softwares, sabe? Programas instalados diretamente no nosso sistema nervoso. E eles acabam governando nossas reações, nossas percepções da vida, tudo de forma automática. E o impacto desses programas é gigantesco. Eles moldam praticamente tudo na nossa experiência. A forma como a gente se enxerga, como a gente sente culpa, como a gente ama, como se relaciona, e até mesmo como a gente lida com coisas tão naturais como o prazer, o erro ou a própria liberdade. Agora, vamos tentar entender a origem dessa armadura emocional. Como é que ela foi forjada, muitas vezes, lá atrás, quando éramos crianças? Essa armadura muitas vezes começa a ser construída com frases que parecem só ensinamentos morais, né? Coisas como Deus está te vigiando ou você precisa ser uma criança perfeita. Só que o sistema nervoso de uma criança aprende a associar segurança e amor com comportamentos de controle, de supressão de si mesma. E essa programação cria um estado que a gente chama de hipervigilância moral. O resultado? É o sistema nervoso adulto que vive em alerta constante, sempre se policiando. E isso se manifesta como perfeccionismo, culpa crônica e um medo profundo de errar ou simplesmente de ser quem se é. Isso não é só psicológico, não. Tem uma base neurobiológica muito clara. O cérebro cria uma associação. Amor e segurança dependem de um comportamento específico. O que acontece? Isso ativa as áreas do cérebro ligadas ao medo e à culpa, e ao mesmo tempo inibe a parte responsável pela nossa autonomia. E pronto, a armadura emocional se solidifica. Bom, agora a gente chega num ponto central. Vamos entender a diferença, que é crucial, entre fé e dogma. São duas forças que nos guiam, mas por caminhos completamente opostos. A oposição aqui é muito clara. De um lado, a fé nos leva para um estado de expansão, de segurança, de vida. Do outro, o dogma nos leva para a contração, para o medo, para a rigidez. É simples, um caminho nos aproxima da vida e o outro nos afasta dela. E no fundo, essa distinção não é só filosófica, ela é biológica. O nosso corpo funciona como um termômetro, ele indica em qual estado a gente está. A contração do medo é inconfundível, assim como a expansão de uma fé verdadeira que nos permite simplesmente existir. Ok? Então, como a gente pode começar a se libertar disso tudo? Vamos explorar agora algumas ferramentas bem práticas que podem nos levar de volta para casa, de volta para nós mesmos. Essa única pergunta funciona como uma bússola interna. É simples, mas é poderosa. Com ela, a gente pode começar a discernir se uma crença está servindo à nossa essência ou ao nosso trauma. E a resposta, o mais interessante é que ela não vem da mente, ela vem do corpo. A verdadeira resposta vem da nossa sensação corporal, porque o corpo não mente. Se uma crença gera contração, se gera dor, aperto no peito, isso não é consciência expandida. É o nosso trauma, o nosso condicionamento se manifestando. Esses dogmas internos são as raízes invisíveis, sabe? E os nossos comportamentos defensivos são os galhos. A conexão é direta. Para a gente conseguir mudar um comportamento de verdade, não adianta ficar só podando as folhas. A gente precisa olhar para a raiz, para essa lei interna que sustenta tudo. O caminho da cura, portanto,
envolve uma mudança de chave fundamental. É sair desse estado de performance onde a gente tenta ser perfeito para ser amado e entrar num estado de presença. A verdadeira espiritualidade não exige perfeição, ela exige consciência. Então, depois de toda essa jornada, a gente chega a uma pergunta final. Uma única pergunta que tem o poder de começar a desmontar qualquer armadura que a gente tenha construído ao longo da vida. Essa pergunta não só resume toda a nossa análise, ela abre a porta para a nossa soberania. É um convite para a gente imaginar uma realidade para além das nossas prisões autoimpostas. Uma vida vivida não a partir do medo, mas a partir de um lugar de verdadeira e radiante liberdade interior.